Muito bem, estudante, vamos para a nossa sexta quinzena, já assunto do terceiro bimestre, né? Então nós temos aí mais alguns conteúdos, né? Essa quinzena vai de 23 de agosto a 5 de setembro, né? Primeira semana, aula 1 e 2. Por que duas aulas? Que eu fiz um resumo geral do que, para você entender um pouco, né, sobre a velocidade média, né, de uma reação química, a cinética, né, que estuda os fatores e estuda a velocidade, né. Então vamos ver aqui no nosso slide. Você pode ver aí, ó, cinética química é o estudo da velocidade das reações e dos fatores que as influenciam. Você vai conhecer os fatores na outra semana, né? Então, o detalhe é que você tem que ainda identificar o que é reagentes e produtos. Isso é importante demais. Os reagentes é o que está antes da setinha e o que está depois são os produtos. Quando você vê aí um A e um B, o A minúsculo e o A maiúsculo, e o B minúsculo e o B maiúsculo, e o C e o D também, esse A pequeno que está na frente do A significa o coeficiente, aquele número que a gente faz o balanceamento. Lembra? Então são os coeficientes, tá? Então, lembrando que o reagente durante uma reação química ele vai ser gasto, né? E os produtos serão formados. Agora, sobre o gráfico da velocidade da reação, que também nós vamos estudar, né? É um gráfico que no eixo Y tem o número de moléculas e no eixo X o tempo. E os reagentes e os produtos se destacando dentro da representação gráfica. Lembrando que os reagentes sempre ele parte de cima e os produtos vêm da parte de baixo, certo? A velocidade média de uma reação química pode ser dada através da razão da variação da concentração pelo tempo de a reação. A fórmula é essa aí, ó, que vocês estão vendo. A velocidade média, a variação da concentração, né, o ΔC, e a variação do intervalo, né, o intervalo de tempo. Né, quando você vê esses dois chaves, é porque está se referindo à concentração. E a fórmula geral é a concentração final menos a inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Vamos ver isso com mais detalhe, né? Então você vê aqui, ó, o gráfico, né? Você vê como é que ela pode ser representada na questão através de um gráfico ou através de uma tabela, que é a mesma coisa, né? Apenas o gráfico ele está mostrando o caminho da reação, tá? Mas os números que estão no eixo Y é justamente ali, ó, no mol por litro, né? Que é justamente a concentração. E o que está no eixo X é o tempo. Então a tabela também mostra dessa forma. Só que esses números aí estão diferentes, né? Apenas para você identificar, saber que ele pode ser representado por um gráfico ou por uma tabela. Vamos para uma questão, tá? Seja a reação X reagindo, né, e formando Y e Z, a variação na concentração de X em função do tempo então, aí ele deu essas alternativas. A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. E ele deu aí uma tabela, certo? Nós temos o tempo embaixo e temos a concentração em cima, tá certo? Isso poderia ser representado num gráfico, né? Então vamos para o próximo. A velocidade média da reação no intervalo 2 a 5 minutos. Então o que acontece? Ó? Tendo em vista que 2 minutos são 120 segundos e que 5 minutos são 300 segundos, então nós temos o seguinte, ó, jogando dentro da fórmula, né, você vai lá na tabela e verifica onde é que está o tempo de 120 e o tempo de 300. Quem é que vem primeiro? O inicial é o 120 e o final é o 300, não é isso? Então, dentro da fórmula, primeiro fica o final, né? E menos o inicial. Só que na parte de cima, que é a parte da concentração, é 0,7 e 0,4. Então eu jogo dentro da fórmula.
Olha só, velocidade média é igual a 0,4, tá? Que está se referindo a 300, que é o tempo final, e 0,7, que está se referindo ao tempo inicial, certo? 0,4 menos 0,7, tá? Por que tem esse módulo, né? Esse sinal de módulo? É porque o resultado ele tem que dar positivo, tá? E embaixo você vê 5 menos 2. 5 é o final do tempo e 2 é o inicial. E aí é só continha de matemática. Você fazendo a subtração vai dar 0,3, né? Seria negativo, mas como tem um módulo ele vai ficar positivo. E embaixo no tempo diminui 5 menos 2 vai dar 3. Então a minha velocidade média dividindo isso aí vai ficar menos 0,1 mol. Só que se eu jogar no módulo, né, vai ficar 0,1 mol. Certo? Ok? Então vamos para mais outra aqui. Ó. Considera a reação química de decomposição do gás peróxido de nitrogênio. Tá aí a fórmula, tá? 2N2O5, gerando 4NO4 mais O2. E temos também aí agora um gráfico, né? O gráfico foi construído com os dados obtidos em um experimento, envolvendo essa transformação a 55 graus Celsius. E que estão descritos na tabela. Tá aí a tabela, os dados. Qual é a velocidade média aproximada de consumo do N2O4 e de formação NO2? Ele quer saber desses dois. Ele não quer o O2, tá? No intervalo de 200 a 300, né? Então é só a gente ir para o gráfico, procurar novamente os valores que está se referindo ao tempo de 300 e 200. Quem é o inicial? O inicial é 200. E o final é 300. E na fórmula, primeiro vem o final menos o inicial. Certo? Vamos ver isso aqui, ó. Tá aí. Né? Jogando dentro da fórmula. Ele só quer saber do N2O4, O5, né? O4, né? E o N2O5, né? Beleza. Tá aí, pessoal. Então, ó. Entre 300 e 200, 300 é o inicial, é o final, né? E está se referindo na tabela lá e no gráfico, você vai ver que vai dar 120 menos 142. E aí você vai fazer a matemática, só diminuir, né? Estamos fazendo de um lado de uma coluna, estamos fazendo o N2O4 e estamos fazendo o NO2 na outra coluna. E o finalzinho, olha lá, vai dar negativo. Mas aí como está em módulo, ele vai para positivo. Certo? Observa que essa representação gráfica, essa é a mesma que está lá na tabela. É a mesma. Tá? Está uma representação gráfica e uma representação por tabela. Nós vamos agora para uma explicação melhor com o professor, que ele vai explicar direitinho a questão desses gráficos, como é que você interpreta o gráfico. E em seguida nós vamos para alguns exercícios, né, de um outro professor que vai trazer mais orientações para vocês, tá? Ok? Depois vamos fazer uma aula, eu mesmo fazendo num quadro aí para vocês, ok? Um grande abraço. Então, estudante, hoje é dia de nós estudarmos alguns gráficos. Aí você fala, não, Diogo, gráfico, mas gráfico de quê? Nós vamos estar estudando gráficos dentro da cinética química. E é um estudo extremamente importante. Por quê? Probabilidade de cair na sua prova é altíssima. Então, você precisa saber reconhecer um gráfico relacionado à cinética e saber realizar a leitura dele. Agora, vamos relembrar uma coisa importante. A cinética química trabalha com o que mesmo? A cinética química, a cinética química trabalha com velocidade. Velocidade de uma reação química. Então, você precisa se lembrar inicialmente desse aspecto. Quando eu for analisar o gráfico dentro da cinética química, eu estou analisando esse gráfico
lembrando desse ponto importante, a velocidade de uma reação química. Como um gráfico que se preze, o gráfico da cinética ele vai ter aqui o eixo Y e o eixo X, que é algo básico, não é, estudante? Agora, o que eu vou ter? O que eu vou ter no eixo X e o que eu vou ter no eixo Y? Em boa parte desses gráficos, no eixo Y, você vai ter esse aspecto aqui, ó. O que significa isso? Isso aqui significa concentração em mol por litro. Então, se eu pego uma reação química, por exemplo, uma reação genérica A mais B, produzindo C mais D. Isso quer dizer que nesse eixo Y, esse eixo Y ele vai estar tratando sobre as concentrações dos participantes da reação. Então, é aqui que eu encontro a concentração. Já no eixo X, nós vamos ter aí valores diferenciados para o tempo, porque essa reação química, ela vai estar processando, ou seja, ela vai estar acontecendo ao longo de um tempo. Então, eu preciso ter essa referência no gráfico. Então, a velocidade de uma reação química, ela basicamente ela é trabalhada pela variação da concentração sobre a variação do tempo. E é exatamente isso que nós encontramos no gráfico, ou seja, dados da concentração e dados do tempo. O mais interessante é que quando um gráfico cinético é dado para nós, você pode observar aqui agora, ó, ao invés de escrever o símbolo da concentração, eu escrevi a palavra, isso pode acontecer. Aqui o tempo, segundos, minutos, isso não importa. O que importa é que o tempo está no eixo X. Se você observar aqui, você teria a presença de 3 curvas. Aí você fala, Diogo, o que significam essas 3 curvas? Cada curva dessa sempre vai estar representando no gráfico cinético um membro da reação química. Lembrando que, volta aqui comigo, ó, a reação ela tem, antes da seta, reagente ou reagentes. Nesse meu exemplo são 2 reagentes, A e B. E após a seta, nós temos os produtos. Nesse caso, eu tenho 2, mas pode ser só um também, ou mais. O que acontece? Você vira para mim e fala assim, ô Diogo, como é que eu vou adivinhar se essa curva azul aí é do reagente ou do produto? Como é que eu faço isso? Essa é uma parte muito fácil, muito simples e que você tem que saber identificar num gráfico cinético. Tenha em mente o seguinte, primeiro, onde os eixos se encontram é o eixo 0. Essa reação química aqui, ela tem apenas 3 participantes. Como é que eu faço para identificar os reagentes e produtos? Muito simples. Reagente, a curva dele, ou as curvas deles, sempre vão iniciar do ponto mais alto, ou seja, do ponto mais distante de 0. Isso com relação à concentração. Por quê? À medida que o tempo passa, a concentração de um reagente sempre tende a diminuir. Porque se isso não acontecer, eu não vou ter a formação dos produtos. O produto, para ser formado, depende com que o reagente seja gasto. Então eu tenho que gastar o reagente para formar o produto. Então, durante uma reação química, ou seja, ao longo do seu acontecimento, ao longo do tempo, o reagente, a concentração do reagente sempre diminui. Então eu já sei que Z é o nosso reagente. Enquanto que as concentrações do produto ou dos produtos sempre aumentam. E nesse gráfico aqui eu tenho 2 curvas que partem de 0 aumentando, ou seja, crescendo a concentração. Então, nessa reação química, eu tenho a presença de 2 produtos, que seria o X e o Y.
Então, nessa análise bem simples que eu fiz, eu já identifiquei quem é o reagente, quem são os produtos. E mais, se esse gráfico tivesse com valores, eu iria ter a condição de especificar tempo, naquele tempo a concentração de cada um dos membros da reação e realizar cálculos de velocidade tranquilamente, baseado na análise que foi feita. Temos uma reação A C mais D e D. Ok? No caso aqui, ó, temos uma reação genérica A e B. Só que agora eu vou representar por uma reação bem simples. Eu vou pegar a reação de decomposição da água oxigenada. Perfeito, gente. Agora aqui, você tem o peróxido de hidrogênio, né? Você tem a água líquida e liberando o desprendimento de gás. Primeiro passo, vamos supor aqui que a nossa reação tabelinha aqui. Aqui a gente vai ter a nossa concentração em função do tempo. Vou colocar em segundos. Ok? No tempo zero, eu tenho a concentração zero. Ops, perdão. Vou colocar que a concentração é 1 no tempo zero. Vou começar de um valor maior, 10 mols. E ela está no tempo zero. Com o passar do tempo, ela vai sofrendo decomposição, né? Então, com o passar de 1 minuto, que é 60 segundos, essa concentração ela decai pela metade, 5. Com o passar do tempo, em 120 segundos, ela decai novamente pela metade. Ok? Então, o que acontece? Novamente, com 240 segundos, essa concentração decai para 1,25. Aqui, você veja que com o passar do tempo, a concentração está diminuindo. Então, aqui, a velocidade da reação, que é para a água, para o peróxido de hidrogênio, ela é expressa em função de 1 sobre N vezes a concentração, né? Vou colocar o nosso Azinho aqui, né? Vezes a concentração em função a concentração de A em função da variação do tempo. Vamos pegar esse exemplo simples aqui
e vamos determinar no intervalo de 120 segundos, certo? Então vamos fazer assim. Quem que seria a nossa velocidade média em relação a esse? A nossa velocidade média é 1 sobre 2, porque eu tenho 2 aqui, vezes, quem que seria esse delta da variação? Vai ser 60 menos 0, né? Vou pegar aqui nos 60 segundos. E o 5 menos 10. Ok? Vamos deixar em módulo. Temos aqui 5 menos 10 vai dar 5, né? 5 sobre 60. Tem que lembrar aqui que a gente está multiplicando por 2, então seria o nosso 5 dividido por 120, né? Vou colocar o 2 aqui para vocês não esquecer. A nossa velocidade média é de 0,041 mol segundo a menos 1. Isso daqui é em relação ao peróxido. Quando você parte para a relação que você tem um O2, ele tem apenas o número 1 do balanceamento. Logo, a expressão para o O2 é 1 sobre 1 vezes 5 sobre 60. A velocidade média do O2 é de 0,083 mol segundo a menos 1. A mesma velocidade aqui, ela vai ser para água líquida. Por quê? A gente tem os mesmos coeficientes estequiométricos da reação. Ok?